Olá, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para gravar mais um episódio e dessa vez o primeiro videocast da SMU. E para me acompanhar como convidado, eu trouxe aqui o Pedro Rodrigues. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Marília. Primeiro videocast aqui do Grupo SMU. Muito feliz de estar participando. Com um convidado também muito especial. Muito especial. Quem está aqui para gravar com a gente é a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem, vocês? Muito obrigada pelo convite. Fiquei super honrada em me falar sobre esse tema com vocês. A honra é toda nossa em ter você aqui. Ana Laura Magalhães, a especialista em investimentos. Me corrija se eu errar alguma coisa aqui. Especialista em investimentos, cofundadora do Projeto IVE, cofundadora da ONG Humana e Forbes Under 30. Isso mesmo? Tá ótimo, já tá um excelente resumo. Um excelente resumo. Não vou me estender, porque quero ouvir de você, ou até o primeiro pedido aí. Se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua trajetória, qual é o seu projeto atual, profissional, pessoal, tudo mais, pra gente te conhecer. Sim, bom, eu, até para justificar a minha presença aqui hoje, né, porque vem muito dessa bagagem pessoal e profissional. Eu venho do mercado financeiro tradicional, então praticamente foi meu único emprego. Depois que eu fiz faculdade, emendei no mestrado. Sempre estudei coisas bem macro, assim. Fiz faculdade de Relações Internacionais, depois fiz um mestrado em Economia Política Internacional. Fui me especializando para uma frente de finanças sustentáveis, que entra numa vertente de nova economia. E sem querer, acabei dentro dessa questão de blockchain em nova economia também, né? O renascimento, uma revolução tecnológica num mercado que a gente já vê que existe há muito tempo e que trabalha dentro daquelas entrelinhas do que foi formado dentro da sociedade econômica, desde o surgimento do dinheiro. Então, bem legal, me interessei muito, comecei a estudar. E um dos meus projetos atuais é exatamente a IVE, que hoje é a maior DAO, uma organização autônoma descentralizada, em inglês a gente chama de DAO, né, dentro dessa premissa, de mulheres da América Latina, que tem exatamente esse objetivo da gente aproximar, primeiro, artistas brasileiras do universo de NFTs no mundo e também fazer com que mais mulheres se insiram dentro desse ecossistema de tecnologia, finanças, dentro dessa nova revolução tecnológica. Então é bem legal. Legal demais. Inclusive, esse é o nosso objetivo aqui hoje, falar do futuro da tecnologia, né? E transformar esse mundo que ainda é tão abstrato para a grande maioria das pessoas em algo mais comum, mais familiar, mais próximo. Então, acho que a gente pode começar justamente desse ponto, né? Falar um pouquinho do seu projeto, como surgiu a ideia do Projeto IVE, como é que foi o processo de construção, as etapas de aprendizado, etapas do processo mesmo de idealizar e colocar em prática. O nascimento da IVE, ele vem muito concomitante ao processo da pandemia, de exclusão mesmo das pessoas e de entendimento de como que um mercado analógico estava tão estático, né? E aí, falando em termos econômicos, a pandemia, ela paralisou o mundo inteiro. Então, na economia, a gente chama isso de choque simultâneo de oferta e demanda. As pessoas, elas não conseguem produzir e também, por causa disso, elas não recebem dinheiro, então elas não conseguem comprar, então você entra num momento de estagnação. E, paralelo a isso, um mundo cripto, que não necessariamente precisava de um mundo analógico funcionando, estava crescendo, né? O preço do Bitcoin, especificamente, é o nascimento de outras moedas. E aí é interessante, depois, se vocês quiserem, a gente discute esse nascimento de moeda, porque eu sempre falo, né? Mas nasce da onde? Por quê? Como assim? Então quer dizer que se eu montar uma moeda agora, ela vale alguma coisa? Eu tava brincando com a Marília, antes de gravar aqui o podcast, explicando pra ela um pouquinho como que funciona a DeFi. Ela tenta entender um pouquinho mais do mercado, e eu usei até essa analogia. Falei, então, olha, quando você pega a DeFi, você tem que criar uma moeda, como se fosse um banco central, sabe? Um banco central que emite papel. Então, também você emite também moedas na blockchain. Eu usei bem essa analogia pra ela. Exatamente. O que legitima esse nascimento de um negócio totalmente novo, né? E aí, dentro desse contexto da pandemia, eu tenho uma super amiga, que é uma grande executiva, inclusive uma empreendedora em série. E ela me chamou para um café, ela falou, tô querendo empreender num negócio de NFT, que esse negócio é a nova revolução do mundo. E ela é casada com um libanês, que inclusive formou em engenharia na Polytechnique de Paris. Então, assim, uma mente bem diferenciada.
E ele já trabalhava com isso, com blockchain aplicada em vários aspectos. E ela falava, eu não ganho dinheiro na pandemia, meu marido não para de ganhar dinheiro, eu preciso entender o que está acontecendo. Me ajuda a entender um pouco sobre esse universo de NFTs. E nessa época eu ainda estava dentro de um grupo financeiro muito grande do Brasil, trabalhando no mercado financeiro tradicional. Eu falava, esse negócio de blockchain é fase, entendeu? Daqui a pouco passa, porque era o que a gente escutava, né? Todo mundo falava Muito. isso. Todo mundo falava isso. Não, esse negócio aí é um hype do momento. Daqui a pouco passa. Bitcoin, não, nada a ver. Porque aí também tem sempre aquelas pessoas que tiram proveito de uma coisa que faz sentido para criar projetos ruins. E aí muita gente cai, né, em grandes ciladas, assim. Mas aí é uma outra questão de perspectiva também, de psicologia do dinheiro pra gente tratar lá na frente. Mas no surgimento da IVE vem muito nessa questão da minha própria hesitação de começar um projeto com um assunto que eu também não entendia. E aí no final de 2021, eu gosto muito de arte e eu fui pro Art Basel, que é uma coisa que eu sempre tento acompanhar. Fui pro Art Basel em Miami e fiquei impressionada que um pedaço muito grande da exposição já era de NFTs. E eu não entendia nada. Eu falava, gente, o que é isso, esse negócio aqui? O quadro aqui lindo, perfeito, na minha frente. Aí eu olho aqui pra uma tela de televisão, um desenho, tipo, que vale a mesma coisa que o quadro que foi pintado 150, 200 anos atrás. Como que você equiparou essa valorização de um negócio que você pode projetar várias vezes, em vários lugares, com uma peça única? E aquilo me intrigou tanto. E eu fiz uma percepção, assim, de comportamento de público. E eu vi que as pessoas da minha faixa etária, assim, não sou muito velha, tá? Sou dos anos 90. Mas eu vi que as pessoas da minha faixa etária pra cima iam diretamente nas exposições analógicas, em maior escala. E as pessoas da minha faixa etária pra baixo iam direto pra área de NFTs. Eu falava, talvez tenha um pouco desse entendimento, essa aceitação mais simples de uma geração mais nova, de como aplicar a tecnologia na vida delas de uma forma muito mais enfática. Porque eu acho que pra gente que vem, né, e eu falo assim, eu nasci em 91, eu venho desde aquele computador com internet discada em casa, até você não ter o celular, passar a ter um celular, depois um celular com internet, e ainda ter uma mentalidade onde a sua vida real, ela é dividida da sua vida digital. Sim. Só que essa galera mais nova, e principalmente com a pandemia, intensificou um processo de conexão de vida digital com vida real, onde não tem mais uma distinção entre esses dois ambientes. Então, a educação, ela tá mais digitalizada, o processo de aprendizado, o processo de divertimento, de leisure, né? Que é esse pedaço onde você tem os seus hobbies, tá tudo muito conectado. Então, eu achei sensacional isso. E a gente fundou a IVE quando a gente entendeu que dentro dessa nova revolução em arte, em música, ou em várias frentes mesmo de negócios voltadas para a arte completamente, vídeo também, as mulheres elas só representavam 4% desse ecossistema numa coisa que tinha acabado de nascer. Sim. A gente falou, bom, peraí, a gente já tá para trás do negócio, a gente já não tá entendendo, então vamos criar um grupo de estudos pra gente conectar um monte de mulher que a gente conhece que pode aprender sobre isso, para que assim a gente conecte outras. E aí esse grupo de estudo começou presencialmente, porque a gente é preso no analógico, né? Eu vou na sua casa, a gente pede um pão de queijo, faz um café, e aí a gente conversa sobre isso. Aí depois, não vamos fazer remoto? Cada uma da sua casa a gente conecta mais gente? Vamos criar um grupo no Discord? Vamos pegar gente no mundo inteiro que a gente nem sabe quem é, mas que pode estar interessada nesse negócio? Vamos começar a procurar mulheres artistas pra gente fazer essas NFTs e aprender com esse processo? Então, em um ano, né? Em um ano, a IVE atingiu esse impacto e foi algo muito legal. Hoje a gente tem mais ou menos umas 20 mil mulheres conectadas na nossa plataforma com os nossos tokens de governança. Então, a gente tem 300 tokens de governança, a gente tem token holders. As nossas NFTs, elas vêm sendo lançadas periodicamente, que vem nessa premissa da representatividade feminina. Então, para quem está nos ouvindo agora depois, se quiser conhecer dentro do MetaMask ou de outras plataformas, o que são as nossas NFTs, ou através do nosso Instagram, Project Eve, é muito nessa premissa da imagem feminina na beleza sendo representativa em várias formas, cores e premissas, que é para levar um pouco desse discurso também de empoderamento em larga escala. Legal demais. E você falou uma coisa que eu acho que é a principal
virada de chave para as pessoas começarem a entender e se familiarizar com essa nova tecnologia, que é a questão de que hoje a gente não separa mais mundo off e on. Hoje é uma coisa só. Então a gente tem que entender, a partir desse pensamento, que a humanidade vai caminhar para essa digitalização e é assim que vai ser a partir de agora. E quando a gente começa a entrar nesse mundo, estudar essas coisas, a gente fica, nossa, eu preciso entender logo, senão eu vou ficar pra trás. E foi a minha pira quando eu comecei a ler. Falei, gente, eu tô ficando pra trás, eu preciso entender o que é isso, como é que tá funcionando. Na pandemia, intensificou muito isso, né? O NFT, até antes da pandemia, ali em 2019, por aí, para quem vivia o mundo de cripto, sabia o que era um NFT. Mas para quem vinha do mundo de fora, assim, artistas em geral, não via no NFT uma ferramenta para expor suas artes, sua música. Não, e a gente tem um estudo de caso muito legal, que é a nossa artista cofundadora. Hoje na Eve nós somos 10 co-founders. Então a gente tem mulheres, né, de mercado financeiro tradicional, onde eu entro ali para contribuir com o meu aprendizado e também para aprender e impactar outras mulheres com isso. Uma outra das nossas sócias, né, uma outra cofundadora nossa, ela é sócia da maior gestora de cripto brasileira hoje listada fora, que é a Hashdex, então ela se chama Beta Antunes. A gente tem a Cíntia Lívia e a Simone Sancho, que são essas grandes empreendedoras. A Simone, por exemplo, vem do mercado de maquiagem, ela trabalhava na Sephora, né, VP da Sephora no Brasil e tal. A Cíntia, uma grande executiva de um grupo privado no Brasil, então também traz um pouco dessa expertise de execução direta. Então, mercado financeiro tradicional, cripto, duas grandes empreendedoras. A gente tem a Nina Silva, que é uma grande mulher disruptiva no Brasil. Adoro traz essa ela. frente de tecnologia maravilhosa. Maravilhosa. A Nina, inclusive, ela é madrinha da primeira turma da ONG que eu fundei também. Então, a Nina, ela tá conectada à minha vida em vários pontos. A gente tem a Paula Lima, que é uma cantora também muito consagrada no Brasil, pra gente levar essa frente da tokenização da música, como que a gente Legal. aprende nesse lado. A Núbia, que trabalha num grande grupo de tecnologia mundial, ela trabalha na Adobe. A gente tem A Samara, né? a Samara também, grande empreendedora, uma querida, faz vários projetos incríveis. Ela é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Enfim, agora são os 10. Ah, tem a Kim, que é head de marketing Latam do TikTok. Então, né, ela é americana, tem toda essa premissa também de entendimento com a gente. Mas são várias outras pessoas agora. É que nessa formação original, a gente começou com 10 mulheres com expertises muito complementares. Mas faltava uma artista, que era por isso que eu queria trazer essa fala do Pedro, da NFT. Faltava uma artista pra gente pensar assim, gente… Quem que a gente pode trazer, né, dentro desse negócio de imagem pra gente criar essa tokenização e transformar isso num ativo único dentro da blockchain? Aí vem a Lívia Electra, que era uma fotógrafa de Marília, fotógrafa de casamento. E ela sempre conta, não vai ser novidade eu só retratar aqui a história dela. Ela falava que tinha dificuldade de fechar foto pra casamento, entendeu? Assim, um orçamento muito baixo pra passar um dia inteiro acompanhando o casamento de duas pessoas. E hoje eu tenho NFT exposta no mundo todo a tipo 0, ou a 2 Ethereum, etc. Tipo, dentro, né? Animal. O Ethereum muda de preço de acordo com uma variação dolarizada. Mas eu já vi ela vendendo uma NFT dela no Brasil por R$37 mil. Uma fotografia dela tokenizada, única, legitimada via blockchain, colocada dentro de uma carteira digital e exposta no mundo. Uma das NFTs dela estavam também expostas lá na Times Square, então a gente leva a Eve para essa premissa de exposição no mundo. E nesse intuito de mostrar, a NFT não é esse hype, né, que a gente falou no começo. Não é um negócio que, tipo, veio e passou. É algo que revoluciona a forma como as pessoas podem legitimar itens colecionáveis. E aí eu te falo o seguinte, o que vai comprovar que você é dona de uma determinada obra de arte? Vocês já compraram algum quadro de alguma galeria? Não, eu nunca. Galeria não. Já comprei NFT, mas galeria não. Beleza, mas qualquer pessoa que esteja nos ouvindo agora, que já tenha comprado um quadro numa galeria. Para você comprar qualquer quadro de um artista que vem, né, de algum lugar, assim, você vai receber um certificado assinado, um selo. Esse quadro é legítimo, ele foi comprado hoje.
E o que vai fazer com que você não possa ser falsificado dentro desse certificado? Uma pessoa pode fazer um idêntico. A gente falsificava até a identidade quando era mais novo para entrar em balada, não vai falsificar um certificado digital desse tipo? Não é tão difícil entrar num mercado onde essa falsificação ela existe de forma idêntica. E qualquer coisa, qualquer bem de consumo, você pode comprar bolsa falsificada, Sim. roupa falsificada, né? Tudo. Pode ser pirateado. Então, quando você insere o blockchain dentro desse ecossistema, é exatamente por isso. Você pode copiar quantas vezes você quiser, você pode tirar um xerox. Pode. Qual que é a legitimação dentro da tecnologia para aquele certificado para comprovar que é seu? E aí você pode ter, inclusive, a obra de arte analógica. Não tem problema, você pode comprar um quadro de verdade. Mas a partir do momento em que o certificado ele é digital e não mais um papel físico que pode ser copiado, ou rasgado, ou roubado, e aquilo vai trazer uma dificuldade de você provar aquela legitimidade, você tem essa possibilidade de ter aquilo dentro de uma chancela digital que descentralizadamente ela é né, chancelada por outros players que estão ali dentro daquela rede, e aquilo sempre vai ser seu até a hora que você quiser passar para frente. E os registros, eles ficam perpétuos, que é essa questão da blockchain ser um grande livro-razão. Então, se eu vendo depois para você e depois você vende para ele, isso está registrado na blockchain. E ninguém pode falar assim, não, mas ela não vendeu. Não, mas eu vendi, tem lá, tem a data, tem o blockchain, tá tudo ali implementado. Tá tudo salvo, tá tudo sob controle. Sim. E um pouco do que você falou do hype do NFT veio muito em meados de 2020 e o que muito se falava de hype de NFT foi por conta dos projetos de rug pull, né, de scan que existiram. E aí muitos falavam, NFT é hype, vai morrer daqui a pouco. Porque muitos projetos vieram nessa época e meio que sujaram, vamos dizer assim, né, o mercado. Mas hoje, no projeto IVE, hoje vocês é um projeto para mulheres, certo? Você falou que hoje tem artistas que entram no projeto para publicar suas artes. Como que funciona essa adesão? Na verdade, não é só para mulheres mais, né? A gente começou com esse recorte de gênero para trazer essa questão do empoderamento primeiro. Pela razão da gente ver que a gente estava muito pouco representada, né? Como mulher investidora, por exemplo, eu tinha dificuldade de achar obras de artes já tokenizadas que trouxessem uma representatividade feminina. A maioria do que eu encontrava digitalmente ou era muito sexualizado ou era retratado através de um ponto de vista masculino. Que não tem problema, mas não me representava. Então, cadê as artistas mulheres? Você tem excelentes designers gráficas mulheres, excelentes artistas femininas, que às vezes eu só não entendia a possibilidade de entrar nesse processo da legitimação da obra de arte via blockchain. Então, hoje a IVE é uma comunidade aberta, descentralizada. A gente tem, obviamente, os tokens de governança, porque é assim que uma organização autônoma descentralizada funciona, para voto, para decisão de como a gente vai fazer os próximos eventos, do que a gente vai ter, você quer aprender sobre o quê, né? Para quem tá ouvindo pela primeira vez o que é uma DAO, que é essa organização autônoma descentralizada, qualquer pessoa pode entrar no grupo. Mas o que faz você ser pertencente àquele grupo é você comprar um bilhete de entrada. E o seu bilhete de entrada é esse token de governança. Quanto mais token você tem, mais voto você tem. Mais direito você tem nas escolhas do que aquela quantidade de gente ali dentro pode tomar dali para frente. Então, o que a gente decide? Olha, vocês querem um evento presencial em São Paulo para a gente discutir sobre isso? Votem. Deu a maioria que querem um evento presencial em São Paulo. Fizemos agora a primeira imersão educacional da IVE. Legal. Alguns dias atrás, né? E foi super legal. A gente não queria que fosse tanta gente. Então, a gente até fez ingressos vendidos além do token de governança. Quem era holder podia ir. Mas quem quisesse entrar também, então compra o ingresso, vai lá e aprende. Aí depois a gente faz a votação de novo. E aí, quem foi? Vocês gostaram? Não. Vocês querem que tenha mais mentoria ou não? 2 dias, 1 dia? É basicamente a possibilidade de você criar um colegiado de decisão para aquele ecossistema, mas vota quem tem o token de governança. Então, para quem é artista hoje e quiser nos apresentar o nosso trabalho, conheça o Instagram da IVE, veja o nosso grupo no Discord,
que eu até confesso, é uma plataforma um pouquinho complicada de comunicação. Então, as pessoas às vezes estão mais acostumadas com redes sociais como o Instagram ou o Twitter. Mas o Discord, ele vem para falar especificamente sobre essa nova economia. Então, existem várias outras células de conversa por ali. Então, fica a dica para a galera se informar também. O Discord, ele traz uma proximidade maior, né, também. E é legal que hoje, a maioria dos projetos de cripto no mundo tem Discord, e Discord foi criado para jogos. Mas uma coisa que você falou, que eu ia até te perguntar sobre DAO, para os ouvintes que não sabem o que é DAO, imagina a DAO como se fosse uma empresa, uma empresa mesmo, onde na empresa tem ali as ações, né? E quem tem tem os acionistas, e aí tem o board ali de membros do acionistas que, vamos supor que eu tenho 20%, a Marília tem 20% de ações e a Ana tem mais 20%. Então, cada um tem um peso no voto, né, de ações da empresa com base na quantidade de ações que a gente tem. Então, a DAO ela funciona mais ou menos nesse formato, como a Ana explicou, da divisão dos tokens, né? Você ia falar alguma coisa, Marília? Eu ia comentar em cima do que você falou dessa questão das inovações e tudo mais. E ao longo da história da humanidade, toda inovação que foi de grande impacto no dia a dia das pessoas demorou para ter uma compreensão de todo mundo, né? É até legal ver as explicações da internet há anos atrás e tudo mais. E eu acho que partir do pressuposto de para entender essas ocasiões é estar disposto a ouvir e pirar junto na maluquice, porque no começo parece. Como assim? Isso não faz sentido? Isso é permitido? Com base em quê? São vários questionamentos que surgem na mente quando você começa a estudar, a se inteirar nesse tema, né? E eu entendi que o Project Eve é justamente para tentar trazer essa dinâmica de estudar e entender o futuro da tecnologia, né? Exato, e a gente não é excludente, tá? Então, de novo, a gente começa com um recorte de gênero para tratar um problema. Se a gente queria aproximar mulheres fundadoras, impactando outras mulheres para entrarem nesse ecossistema. Né? Mas, obviamente, a gente tem token holders homens, a gente tem grandes, né, investidores homens ali dentro de todo esse processo. Pessoas que olham para essa frente artística também. E claro que a gente aceita todas as pessoas, sem nenhum tipo de exclusão, para participar desse processo de aprendizado dessa nova revolução tecnológica. Tem um livro muito legal, que é do Yuval Harari. O Yuval Harari, ele é um israelense, filósofo, historiador. Ele ficou muito famoso com uma trilogia de best-seller que ele escreveu, que algumas pessoas até conhecem, que começa com Homo Sapiens, depois o Homo Deus e vai para o 21 lições para o século XXI. Dentre todos os livros que ele escreveu, nesse 21 lições para o século XXI, ele fala muito sobre a dificuldade da mente humana em acompanhar a evolução tecnológica, que é basicamente a sua fala anterior. Então, primeiro, você não entende. Quando você não entende, você tem dificuldade de aceitar, de interiorizar e de aplicar aquilo para a sua própria vida. Mas acho, de novo, né, a nossa geração, talvez ela tenha tido o privilégio de ter visto várias tecnologias serem implementadas, diferente de uma geração mais nova que nasce com a tecnologia pronta. É mais fácil de você ter aquilo inserido na sua vida desde que você nasceu. Eu tenho uma afilhada hoje de 5 anos, ela vê uma televisão, ela vai lá e faz o touch para ver se ela consegue aumentar a tela, porque ela entende que se aquilo existe dentro de uma tela menor, que é um celular, por que aquilo numa tela maior não vai funcionar? Né? Que uma interação dentro de um cinema vai ser diferente. E, obviamente, isso pede também, então, para uma evolução das formas de comunicação de como ela existe hoje para acompanhar o que a mente humana já está aceitando e já está vivenciando. Mas esses livros são sensacionais, assim, fica como uma recomendação. Ler o 21 lições para o século XXI, ele é legal, porque traz muito dessa premissa do entendimento dessa revolução tecnológica que a gente vive hoje. Mas é legal ler os 3, nessa ordem. Então, a trilogia mesmo… É muito bom. É muito legal, muito legal. Você, como uma mulher que veio do mercado financeiro tradicional, como que você enxerga hoje essa nova revolução, vamos colocar assim, né, do mercado financeiro muito para a Web3, né? Como que você enxerga de uma coisa que era arcaica, uma coisa totalmente digital, que não tem vários papéis que existem no mercado, é tudo meio
abstrato, né? Tipo assim, literalmente. onde que fica isso? Onde que fica registrado, sei lá, um papel meu aqui de alguma ação, sei lá, ou coisa do tipo. Como que você enxerga toda essa mudança? Essa aplicabilidade de tecnologia no mercado financeiro, para mim, é uma das maiores revoluções que a gente vai viver nesses novos tempos. Porque uma coisa é você ter a tecnologia aplicada no carro que você dirige, né? Ou a inteligência artificial, talvez, aplicada na forma como você já acende as luzes da sua casa antes de chegar, ou conversa com uma Alexa, por exemplo. Isso modifica as interações sociais. E aí tem uma recomendação de um filme agora, que é incrível, um pouquinho antigo já, que se chama Her, que é do Joaquin conheço. Phoenix, que faz o personagem principal, com a Scarlett Johansson. E basicamente, eles se apaixonam por inteligência artificial. Super interessante para retratar um pouco dessas novas relações humanas dentro desse novo ecossistema tecnológico que a gente está inserido. E aí, a gente pode pensar várias coisas. Nossa, mas é um absurdo. Nossa, mas é super factível. Enfim, né? De debates. Mas, no mercado financeiro, eu acho que é uma revolução já que não tem volta. Daí a gente pode olhar para como que o mundo funciona. Começando por Brasil. A gente tem duas grandes autarquias reguladoras, né? Uma de mercados mobiliários, que é a CVM, por exemplo, que é a grande defensora do dinheiro, da poupança, né? Dos brasileiros. Então, tudo que surge como possibilidade de aplicação financeira é regulado e fiscalizado pela CVM, para começar aqui. E, em contrapartida, fora outras pessoas, tá? Porque tem agentes reguladores também de previdência, privada, previdência aberta, enfim. Mas, paralelo à CVM, a gente tem ali o Banco Central, que é responsável por determinar, então, o valor do dinheiro, o que está acontecendo com a economia, juros, inflação, preciso controlar esse lado de cá. Se você tem muita gente que tem o potencial de poupar dinheiro e está querendo alavancar essa aplicação financeira, dentro de um contexto de juros e de inflação, ela vai buscar por aplicações que vão entregar melhores retornos, mas não necessariamente grande segurança. Porque a gente sempre fala do trilema, né? Você precisa de rentabilidade, de segurança ou de liquidez, que é a possibilidade de você resgatar essa aplicação a qualquer momento. Então, escolhendo duas dessas características simultaneamente num único produto, hoje o mercado financeiro ele tem uma certa dificuldade de acompanhar a evolução da necessidade das pessoas fazerem essas aplicações financeiras. E dado que o mundo passa por essa revolução tecnológica também nesse mercado, como que o Banco Central pode melhorar a aceitação e aplicabilidade dessa revolução tecnológica paralela à evolução também da CVM? Então, o que está acontecendo hoje? A CVM fez um sandbox super interessante, uns 2 anos atrás, onde poucas, para não dizer 4 empresas foram aprovadas, para eles entenderem como vão evoluir dentro desse contexto. Então, criação do tokenomics, né, que é a economia dos tokens. Isso é super interessante. Tudo pode ser tokenizado, tudo entra dentro dessa vertente de representatividade digital. Inclusive, ativos imobiliários. Então, dentro do sandbox, hoje no CVM no Brasil, já existe tokenização de cota de fundo de investimento. Já existe tokenização de debênture. E um grande aprendizado para entender se o público vai aceitar essa revolução e como. E, principalmente, como você continua com essas amarras de soberania de proteção da poupança dos investidores, dado que você passar por um processo de tokenização, você caminha para a descentralização desse negócio. Se você está descentralizando, você perde, então, a centralização da CVM, que é um órgão regulador. Então, praticamente, ela trabalha dentro de um dilema. Preciso evoluir esse relacionamento, né, da interação entre os investidores e o mercado financeiro sem deixar de existir. Como? Não sei. Banco Central, em outra frente, ele pode ou travar essa evolução com a regulação monetária ou ajudar. Como que ele tem ajudado? Com grandes discussões dentro do real digital. Então, a gente tem hoje o João Pedro Nascimento, presidente da CVM, que está trabalhando super bem frente a essa evolução, ali dentro, para ativos mobiliários tokenizados, e o Roberto Campos Neto, que virou um dos maiores expoentes no mundo quando o assunto é tokenização de dinheiro. O Pix vem como essa revolução tecnológica, que é exatamente a personificação do que foi o paper do Bitcoin em 2008, do Satoshi Nakamoto. O que foi o paper do Satoshi Nakamoto em 2008?
Eu mando dinheiro de uma ponta para outra sem intermediação financeira. Não quero ter que fazer uma TED, um DOC, pagar uma taxa para isso. E não quero ter um horário restrito para fazer isso. Quem lembra que você só podia fazer TED das 10 às 5 horas da tarde? Você tinha que ir na agência para o seu gerente liberar, dependendo do valor. Hoje você faz Pix, você mesmo limita o seu limite de transferência de saldo. Você pode fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basicamente, é essa a aplicabilidade do paper do Satoshi. Liberdade, né? Conforto. Perfeito, perfeito. Só que o que acontece nesse ponto? Se você faz uma transferência de uma pessoa para outra, a tendência é que você não precise de nenhum agente intermediário dentro dessa transação financeira. Só que hoje não tem também como virar essa coisa louca, né? Essa sociedade robesiana. Esse o o maior homem, dilema. né? Essa questão, assim, sem nenhum tipo de convenção social, sem nenhum tipo de restrição ou de doutrinação filosófica que seja, para você criar diretrizes de comportamento, né? De existência em sociedade, porque senão você acaba entrando num determinado nível de anarquia, até nessa relação econômica de como as coisas funcionam hoje. Só que a evolução do Pix, ela já vem como uma entrada interessante do Banco Central nessa atuação. E o real digital, ele pode ajudar muito nessa evolução da aceitação também da aplicabilidade da CVM. E o real digital, que é essa moeda digital, ela já não é tão utópica. Ninguém mais anda com dinheiro físico. Seu dinheiro, ele é uma unidade monetária, uma unidade dentro ali da sua conta, no seu aplicativo do seu banco, entendeu? Uhum. E aí, quando você olha para o mundo, a legislação em alguns países já estão bem avançadas nessa questão também. Então, Luxemburgo, Estados Unidos, essas coisas, elas já existem. E é muito difícil para que os países querendo trabalhar esse desenvolvimento não aceitem também acompanhar esse desenvolvimento que já está acontecendo nos desenvolvidos, né? O Brasil é um país emergente e está acompanhando muito bem, digo, inclusive, à frente dos demais. Muito país desenvolvido aprende com o Brasil, como trabalhar nessa frente de evolução tecnológica, em como aplicar essa evolução para toda a sociedade. Eu brinco que o Brasil é hard mode, assim, sabe? Porque tudo que é a prevenção de qualquer tipo de fraude, o Brasil tipo, na parte no mercado financeiro, principalmente do Banco Central, é hard mode aqui, porque o pessoal se desenrola para conseguir tentar burlar leis ou coisas do tipo. Sim. Mas eu acho que esse ponto que a Ana trouxe é muito importante, porque hoje ainda existe aquela queda de braço ainda, né, entre o mundo de cripto como um todo, e aí muito para DeFi, e também os reguladores do outro lado, né, porque se a gente pegar o ano passado, houveram vários escândalos, né, no mercado de cripto, como a Terra, a Luna e a FTX. E no meu ponto de vista, o regulador é muito importante para ser aquela pessoa que coloca a mão no ombro assim do investidor e fala assim: olha, eu estou com você não tá sozinho aqui, tá? Sim. Porque se você tem uma MetaMask ali com o seu dinheiro, ou no caso você estava dentro de um FTX, você simplesmente chora e assim. Mas sabe de uma coisa? Obviamente, o caso da FTX é bizarro, mas também é o de Americanas. Então, assim, você tem lá esse exemplo, né, do mundo cripto, que foi ruim, sem dúvidas. E aí acho que faltou claramente, né, caráter, os escrúpulos mesmo de quem tocava esse negócio, porque eles fizeram lá todo esse… enfim, foi um token, né, que eles foram criando, enfim, dentro de um fundo. Que eu já vou até dar uma dica de série aqui daqui a pouco. Já foi livro, já foi filme, daqui a pouco eu vou falar aqui uma série. Assim que é bom. Mas, quando você olha para o mundo analógico, eu acho extremamente deselegante o formato em como os resultados das Americanas foram sempre mascarados durante 25 anos para demonstrar um balanço financeiro que fosse interessante para os acionistas continuarem investindo. Se fosse uma DeFi, O dinheiro dessa galera virou pó. Virou pó. Também. Virou pó. Também. Uma empresa desse tamanho que pede recuperação judicial com 40 bilhões de dívida de um dia para noite. Assim, é muito parecido o formato, como os escândalos eles vêm, independente de você ser regulado ou não. Sim. Né? Então, vem muito ali de novo. Eu falo dessa questão da sociedade robesiana, porque é
o homem agindo de acordo com seus próprios interesses e ponto final. Individualidade dentro daquilo que ele gostaria de ganhar e ponto final. Então, assim, inclusive sinto falta, tá, de um posicionamento aí do nosso querido grupo 3G, Né? para explicar um pouquinho melhor o que tá sendo todo esse negócio. Porque eu acho muito complicado a forma como tudo isso se desenrolou. E por isso que eu quero dar uma dica de série que é muito legal, é um documentário verídico do Bernie Madoff. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara, ele era um grande investidor nos Estados Unidos, uma sumidade. As pessoas sempre quiseram investir no fundo dele, ele trazia retornos exorbitantes em dólar anualmente durante 15, 20 anos, até um dia em que todo mundo descobriu que o fundo nunca existiu. Então ele enganou a sociedade americana inteira, auditores. Os filhos trabalhavam na própria empresa, ninguém sabia que a empresa não existia. Ele tinha uma frente de negócio que realmente existia e esse fundo que nunca existiu, que era o dinheiro dele. Ele praticamente usava o dinheiro de todo mundo. Caramba. E só foi descoberto na crise de 2008, quando as pessoas precisaram de liquidez, foram resgatar o dinheiro não existia. Então, uma série verídica, impressionante, que mostra essa mesma questão de que, por mais que exista os reguladores e centralizadores, existem muitos atos falhos de fiscalização, de regulação, que talvez, e aí é uma hipótese, a descentralização de todos os indivíduos, onde você não tem interesses direcionados para um grupo seleto de pessoas, vai fazer com que a fiscalização seja melhor. Uhum. Esse é o ponto, eu acho, que quando a gente encontrar a balança perfeita entre o regulador e a descentralização, eu acho que esses casos em específicos a gente não vai ver mais acontecendo. No caso da Americanas, se fosse se fosse uma DeFi, vamos colocar, onde todo o balanço ali, né, fosse registrado no blockchain, a gente teria visto esse rombo há muito tempo. Há muito tempo. Né? Eu acho que esse caso dessa série não é o que é citado no livro A Psicologia Financeira. Não sei se porque eu não sou boa em nomes, não guardo nomes. Mas se não é essa pessoa, é um caso muito parecido também de pessoas olhando para os seus próprios interesses, né? Que tem em todos os lugares. Então, realmente, pode ser sim que a descentralização de intermediadores facilite a olhar possíveis escândalos, né? Exato. Prevenir possíveis escândalos. Esse livro que você mencionou, ele é excelente É bom. para várias frentes de negócio. Ele fala sobre os vieses comportamentais em todos os seus níveis. E ele deixa muito claro como o ser humano ele funciona através de incentivo mesmo. Você Sim. trabalha para quê? Né? Incentivo monetário? Você trabalha para você ganhar dinheiro? Você trabalha para sua evolução de conhecimento? Aí, se você só evoluir sobre conhecimento e ganhar R$0, você vai continuar trabalhando? Qual que é o seu incentivo para estar naquele negócio? Uhum. E aí, existe sempre esse trade-off, né? Eu, por exemplo, também tenho um projeto social, trabalho pro bono lá. O meu incentivo é empoderar mulheres em vulnerabilidade no Brasil. Mas eu tenho esse incentivo, ele não é aleatório, ele não é vago, ele não é elusivo. Ele existe em alguma frente. Então, esse livro, ele é interessantíssimo. Fica também como recomendação de leitura aqui pro podcast. Fica. Na descrição desse podcast vai ter tanta indicação. Vai. A Psicologia do Dinheiro, eu falo que é um dos grandes manuais de investimentos do mundo. Porque se você quiser investir em qualquer coisa, se quiser tomar uma decisão sobre qualquer coisa, você precisa aprender a contornar os seus vieses comportamentais e agir de forma racional. E é isso que esse livro ensina. Eu concordo. Arrisco dizer que é o novo Pai Rico, Pai Pobre melhorado. Muito melhor, porque ele realmente fala do comportamento humano. Que é diferente. Eu gosto bastante de ressaltar: educação financeira não é aprender a investir. É aprender por que investir é importante. Por que você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E ele não é um luxo, é uma moeda de troca. Hoje em dia eu tenho dinheiro para eu dar para outra pessoa e conseguir algo em troca. É isso. E então, você ter uma educação financeira, uma saúde financeira, você ser bem educado financeiramente, é você entender o porquê investir é importante, é você entender porque um planejamento financeiro pessoal é importante. E isso é que vai levar a grande evolução de desigualdades sociais, embora muito utópico. Outro debate super longo. Mas, assim, é novamente a disposição de querer aprender, de querer entender como é que as coisas funcionam, que aí a gente entra na conversa
novas tecnologias, nova realidade e a educação financeira que tá aí há anos e evolui, mas a gente sempre vê problema, né? Exato. Bom, acho que podemos caminhar aqui para o nosso encerramento do papo. Ana, queria te agradecer pela aula, tá? Foi um prazer conversar com você. O Pedro é meu mentor da tecnologia, tudo que eu preciso entender, tudo que eu tenho vontade de entender, eu corro para ele e falo, Pedro, me ajuda. E aí ele me explica lá, mas foi um grande prazer conversar com você. Vamos evoluir a questão de conteúdo sobre a nova tecnologia pra gente fazer todo mundo se inteirar e se familiarizar com o futuro, que é o que vem pela frente, né? E Pedro, também muito obrigada por me acompanhar em mais um episódio. Tá aqui comigo. Esse ano eu tô botando ele pra falar com o público. Sim. Tá aí em vários podcasts. Minha formação é acadêmica, toda em tecnologia. Então eu brinco que eu era bicho de mato. Agora eu tô saindo pra fora, assim, sabe? Então, ele é a personificação da pessoa que fica atrás do computador e eu tô colocando ele pra falar com o público. Tudo escuro, só no computador ali mexendo. Mas é isso, então. Muito obrigada, Ana. Muito prazer conhecer você e fazer aí convidada de honra do nosso primeiro videocast. Imagina, eu que agradeço. Quero dizer para os nossos ouvintes que é um prazer, assim. Eu sou muito entusiasta desse assunto, né? Acho que deu até para perceber, porque eu saio falando, assim… E vejo a relevância disso, a importância, não sou a maior conhecedora do assunto, aprendo todos os dias, aprendi um monte aqui nessa nossa conversa, mas acho que a melhor forma de aprender também é ensinando. Então, convido todos os ouvintes e vocês para conhecerem o IVE, o projeto IVE, o IVE Academy, que é esse novo projeto voltado também para a educação, de aproximar essas pessoas. A próxima imersão acontecerá em breve, então acompanhem a IVE nas redes sociais, vejam tudo isso. E já eu lanço meu segundo livro, que é só sobre nova economia. O primeiro livro, ele fala sobre o mercado financeiro tradicional, está disponível em todas as plataformas do Brasil, então é só procurar lá, né? Uhum. Esse primeiro livro que eu escrevi, ele é mais sobre investimentos tradicionais, então traz já um entendimento amplo de como entender o mercado e fazer as primeiras aplicações financeiras, mas esse segundo eu só quero falar de tokenomics. Ele é só investimentos alternativos. Entenda sobre esse novo mercado, não fique de fora. Tem muita coisa acontecendo e quando você vê, já passou. Já, isso aí não vai ser mais investimento alternativo, vai ser investimento tradicional, porque vai estar na ponta da língua de todo mundo. Não tô brincando, mas é a meta, né? É o objetivo. O que a gente fala é que quando as pessoas conseguirem investir ou manipular ali seus tokens, NFTs, de forma natural, sem que tenha nenhum empecilho ali durante o caminho, acho que a gente vai ter atingido uma maturidade com certeza bacana. É isso. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada também, ouvintes, e até a próxima.